Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Marcos Sorrentino. Ele é professor do Departamento de Ciências Florestais da Exalc USP. Pois é, Marcos, no último bloco, né, nós estávamos justamente falando dessa questão de mudanças de postura em relação à ecologia. Né? E uma das coisas que você chega a citar é a questão da espiritualidade. Né? E a questão que eu havia colocado é, essa espiritualidade, ela se expressa através de uma religiosidade ou através de uma postura mais filosófica? Uma postura mais filosófica. Se a gente acompanha a história das religiões, a gente se decepciona muito, né, com a postura que as religiões adotaram, né, ao longo da história da humanidade. Né? Assim como a política e a própria ciência. Né? Muito da esperança da humanidade, das respostas que ela busca, né, sobre como estar no planeta, foi depositada na religião, na ciência e na política, e muitas frustrações ocorreram ao longo desse processo. Né? Então tem um autor chamado Roger Garaudy, num livro Apelo aos Vivos, onde ele fala bastante sobre essas fontes de resposta para a humanidade. No entanto, me parece que essa dimensão filosófica, ela permanece. Essa busca de respostas permanece forte entre todos nós. Né? E eu acredito que a questão ambiental, o ambientalismo, os impasses que a humanidade hoje vivencia, nos levam, nos estimulam a revisitar essas fontes de resposta, buscando delas aquilo que tem de mais essencial. Porque, assim, de certa forma, né, então você está falando dessa espiritualidade no âmbito da filosofia, né, porque a espiritualidade no âmbito da religião, né, hoje se sabe que a religião, os conflitos religiosos, né, eles são Uhum, altamente devastadores, né, não só uhum, para os indivíduos que estão envolvidos, mas também com a questão ambiental, né? A gente percebe quanto que o debate religioso, o embate religioso, né, ele tem sido maléfico uhum. no mundo. Né? Agora, do ponto de vista talvez filosófico, precisaria repensar a questão da ecologia, né? Porque assim as pessoas ainda elas continuam muito predadoras, né? Uhum. Nossas políticas são predadoras, os nossos meios de produção predadores, né? Como trabalhar essa questão que está tão marcante, né, do descartável, da competição levada ao extremo, com a questão ambiental, que exigiria talvez esse outro tipo de postura? Por mudanças culturais. E mudanças culturais têm que ocorrer por todos os poros. Não basta a gente falar na sala de aula, não basta falar nos meios de comunicação. É necessário exercitar, trazer para o nosso cotidiano a questão ambiental enquanto uma filosofia de vida, enquanto uma postura renovada de estar no planeta. E aí o diálogo, inclusive com as religiões, é muito importante. Né? Grande parte da humanidade se divide, né, entre as diversas religiões. Então é muito importante que as religiões dialoguem sobre isso, tragam a questão ambiental, para que as pessoas incorporem também nessa dimensão do seu existir a reflexão sobre a questão ambiental, sobre a postura que nós humanos temos tido aqui no planeta. Mas não basta ser na religião, não basta ser só na escola, é necessário que em todas as nossas esferas de existência nós estejamos refletindo sobre quem somos, para onde vamos, o que queremos fazer enquanto humanos nessa trajetória curta de vida que cada um de nós passa pelo planeta. Né? O seu doutorado, ele aborda essas questões? O meu doutorado é um estudo sobre a evolução da questão ambiental dentro da Exalc, né? Como é que durante os 40 anos quase que eu acompanho por meio de entrevistas, essa questão vai ganhando relevância, vai ganhando presença dentro da instituição. Mas em outros estudos, no pós-doutorado que eu fiz recentemente na UNB, eu procuro avançar um pouco mais nessa reflexão. E nesse pós-doutorado, o que você sente? Qual a leitura que você faz em relação às próprias universidades, né, pensando essa temática e as políticas governamentais? Primeiro é a absoluta carência de formação de pessoas dentro da universidade, de profissionais,
capacitados para atuar com políticas públicas, especialmente políticas públicas ambientais, políticas públicas de educação ambiental. Então é necessário revisitarmos o processo de formação universitário para que ele forme pessoas com competências na área. A gente está hoje na Exalc, inclusive, mas na USP como um todo, num programa de parceria com universidades espanholas, com outros parceiros, buscando dialogar sobre a ambientalização da universidade. Como é que nós promovemos processos de ambientalização, seja no currículo, seja na forma de gestão da universidade, seja no estímulo à postura cidadã dentro da universidade. Porque assim, muitos cursos, né, não tem nenhuma cadeira envolvendo aí a questão do meio ambiente, a questão ambiental ou ecologia, né? Principalmente os cursos da área daquilo que se pode chamar área de exatas, né? Muitos passam ao largo disso. E mesmo dentro das humanidades, né, a gente não encontra com frequência, né, disciplinas, né, que abordem essa temática. Isso daí sinaliza como a própria universidade pensa a questão ambiental? Finaliza porque a disciplina é a forma mais marcante de organização da universidade, né, de expressão de como a universidade prioriza os diversos temas. No entanto, a disciplina é só a ponta do iceberg. Para que haja a ambientalização da universidade, tão importante quanto, ou mais importante do que criar disciplinas com a temática ambiental, é você ambientalizar o fazer cotidiano da universidade, é ambientalizar a postura do professor com os estudantes. Um professor que deita regras, que somente centra o aprendizado na transmissão de conteúdo, ele não cria oportunidades para que se estabeleça os processos que levam o indivíduo a pensar quem eu sou, por que eu existo, o que eu estou querendo com esse conhecimento, por que o ambiente da cidade de São Paulo está tão degradado, como é que a questão do escorregamento do morro, da enchente, tem a ver com a minha atuação como profissional. Então, a postura em sala de aula precisa ser uma postura dialógica, uma postura que estimula o estudante a pensar e se comprometer. Se nós queremos um jovem que desenvolva a capacidade de compromisso com a melhoria da qualidade de vida, a melhoria das condições existenciais de todos os humanos no planeta, nós precisamos criar situações onde ele comece a exercitar o compromisso com a sociedade, o compromisso com a melhoria dessas condições. Inclusive, nós temos um depoimento aqui que casa muito bem com tudo isso que você está falando. Bom, sem dúvida nenhuma, o professor Marcos é uma figura ímpar, né? Como pessoa e como professor. Ele é extremamente sério no que faz, ama os alunos, assim, ao ponto de até se dedicar até muito mais do que pode até. E tem convicções políticas, científicas, muito adequadas, digamos, né? Com seriedade, tratando as coisas de forma muito honesta e séria, né? Quando ele chegou e vimos, né, a sua manifestação, houve uma empatia imediata, vimos que nós coincidimos em muitas coisas. O Marcos é da área de ciências sociais, digamos, e eu sou bem da área biológica. E aí então começamos a trabalhar com pequenos agricultores familiares em muitos projetos. Então, construímos juntos, né, uma convivência científica e de amizade muito grande. Então, eu quero dar os parabéns, um abraço muito grande ao Marcos e agradecer por esses mais de 20 anos de amizade e convivência científica. Pois é, aí tivemos a fala do Paulo Kageyama, né, seu colega de profissão, né, de departamento. E ele vai justamente destacar isso que você está falando anteriormente, né? A questão ecológica, ela passa pela relação interpessoal, né? Pela relação professor-aluno, assim por diante, né? E você conviveu durante muito tempo com a Marina Silva, né? Você trabalhou, ficou 6 anos no Ministério do Meio Ambiente, né? Justamente o ministério que tinha como proposta trazer, debater, né, algo que envolvia tantos interesses, né, convergentes e divergentes, né? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência fantástica.
Eu até há pouco eu encontrei o professor Paul Singer, que está também trabalhando, né, no governo federal durante todo o governo Lula e permanece, né, e comentávamos sobre como isso tem sido importante, foi importante no meu caso, para revitalizar a nossa própria determinação, a nossa própria atuação dentro da universidade, para compreender como aprimorarmos a formação de quadros de recursos humanos para atuar com política pública, para compreendermos que o papel do Estado, especialmente em sociedades como as nossas, é um papel ainda muito importante, né, para caminharmos, inclusive, na direção de sociedades libertárias, sociedades que possam ter menos necessidade do Estado, porque são mais responsáveis, porque têm pactos entre as pessoas feitos de forma mais forte e cotidiana. Nós precisamos que o Estado atue de forma determinada nesse sentido. E a convivência com a ministra Marina Silva durante 6 anos foi um aprendizado enorme pelo testemunho de vida que a Marina Silva sempre deu, né, enquanto compromisso social, enquanto compromisso político, enquanto ética nas relações humanas, nas relações políticas. E isso influenciou, impactou toda a equipe, né, toda a equipe que teve essa oportunidade de trabalhar com ela durante esses 6 anos, pode afirmar como termos uma liderança da qualidade dela é você importante. foi diretor de educação ambiental, né, do Ministério do Meio Ambiente, e era ligado à Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, né? Então, assim, totalmente voltado para a questão da educação. No caso, os projetos de educação ambiental, você conseguiu implementá-los nesses 6 anos? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo. Tá bom. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Marcos Sorrentino. Ele é professor do Departamento de Ciências Florestais da Exalc USP. Pois é, no bloco anterior a gente estava falando da sua experiência de 6 anos no Ministério do Meio Ambiente, e você foi diretor de educação ambiental, né, do Ministério, e estava também vinculado a uma Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental. E a questão que tinha sido colocada é se nesses 6 anos, no Ministério, que acabava convergindo e divergindo tantos interesses, né, se foi possível realizar os seus projetos educativos? Eu acredito que sim, nós avançamos, né? Muito desses projetos continuam como uma agenda para ser cumprida nos próximos 30 anos, mas avançamos muito graças ao carisma e ao poder de articulação da ministra Marina Silva. Nós conseguimos interlocução com todos os demais ministérios. O Cristóvão Buarque, na época, era ministro da Educação, quando a Marina começou o mandato também, e logo de início foi criado o órgão gestor da educação ambiental no Brasil, com o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente atuando junto. Isso já foi algo inusitado em toda a América Latina. Passou a ser comentado que o Brasil tinha conseguido superar uma contradição tão básica, que é essa de o Ministério da Educação atuar de uma forma divergente do Ministério do Meio Ambiente na questão da educação ambiental. Então, foi promovido essa aproximação pelos ministros, e aí eu, como diretor de educação ambiental e a minha correspondente dentro do MEC, passamos a implementar iniciativas nessa área. E como se deu concretamente essa ligação entre os dois ministérios, né, e os projetos que você queria desenvolveu? Primeiramente, implantando a lei de 1999, que tinha sido regulamentada em 2002, e a partir de 2003 nós conseguimos criar o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, elaboramos um Programa Nacional de Educação Ambiental, onde definíamos algumas prioridades. Uma delas era a educomunicação, outra a gente chamava de enraizamento da educação ambiental no país, de forma
que a política não se limitasse à esfera federal, mas que tivesse em cada estado, em cada município presente. Então nós estimulamos a criação de comissões interinstitucionais de educação ambiental. A gente costuma dizer que nós fizemos o trabalho de infraestrutura, né, de criação de instâncias e esferas de tomada de decisão, de participação popular, de apoio às redes de educação ambiental, que é uma característica muito forte da educação ambiental brasileira, de criação de foros onde a sociedade se apoderasse da responsabilidade por fazer educação ambiental. Então, uma das nossas principais políticas chamava-se Coletivos Educadores, onde nós procurávamos, baseados numa pedagogia freiriana, estimular a organização de aproximação de instituições de um determinado território para elas formarem para aquele território um projeto político-pedagógico. Mas e seriam aí as pessoas de uma comunidade específica? De cada base territorial. Por exemplo, no Pantanal, uma região que tem 2 milhões de habitantes, foram criados 8 coletivos educadores. Então, as regiões mais próximas se articulavam para dizer como é que nós promovemos uma educação ambiental nesse território, delimitado por eles próprios, que seja de mudanças culturais, que faça por todos os poros educação ambiental. E no caso, essas bases, né, essas 8 bases, por exemplo, no Pantanal, elas se davam como? Era mediada aí pela escola, mediada pelas associações comunitárias? Em cada território, as instituições dialogavam sobre qual era a instituição âncora, qual cumpriria um papel de anfitriã para chamar as demais. No oeste do Paraná, no Paraná 3, a Itaipu Binacional cumpriu esse papel, a Itaipu Binacional e o Parque Nacional de Iguaçu, e aglutinaram 34 prefeituras municipais e cerca de 70 e poucas instituições no que foi o coletivo educador mais antigo hoje, que já está com acho, quase 8 anos de existência. Então, em cada região era um tipo de articulação e uma instituição cumpria esse papel. Muitas universidades, aqui no estado de São Paulo, quem cumpriu muito esse papel foram as universidades. Aqui em São Paulo mesmo, a USP cumpriu esse papel de aglutinar na zona norte de São Paulo um coletivo educador. E o diálogo com o IBAMA foi possível? Foi um diálogo difícil. Nós, desde o primeiro momento, recebemos essa incumbência da ministra e do secretário executivo de articularmos internamente no Ministério uma comissão intersetorial de educação ambiental, onde tivesse os vários setores do Ministério e das vinculadas. Então, o IBAMA, como uma das vinculadas, fazia parte dessa comissão intersetorial. Só que a cultura da política pública, dos órgãos estatais no Brasil, é uma cultura de competição. Então, quando você trabalha no sentido da cooperação, você precisa investir durante anos no sentido das pessoas não fazerem uma política divergente, mas fazerem uma política convergente. Inclusive, assim, você recebeu 3 prêmios, né, por projetos no Ministério. Que prêmios foram esses? Então, o Programa Nacional de Educação Ambiental, o trabalho que a Diretoria de Educação Ambiental fez, foi reconhecido por essa capacidade de percolar junto à sociedade. Então, na segunda Conferência Nacional de Meio Ambiente, houve uma enquete feita junto a todos os delegados do país, eram mais de 1.600 delegados, não lembro o número, e o Programa de Educação Ambiental foi apontado como o programa mais efetivo junto à sociedade brasileira. Então, esse tipo de reconhecimento vindo da sociedade nos animou a continuar, mesmo com recursos extremamente escassos, porque a importância que a sociedade atribui à educação ambiental, que os políticos atribuem, ainda não repercute na dotação orçamentária. Então, nós passamos durante os 6 anos praticamente com um orçamento na casa dos 4 milhões de reais, um orçamento anual previsto, né, no plano orçamentário, na política orçamentária. O que é muito pouco, né? 3, 4 milhões, 5 milhões de reais é orçamento que prefeituras municipais, governos estaduais têm, às vezes até empresas têm. Então, para você fazer uma política de educação ambiental, o nosso cálculo era que nós precisávamos de 100 milhões de reais, né? Quando a gente fala esses números, a gente não tem muita noção do que eles significam. Mas quando você vê o tamanho do país, a perspectiva que nós tínhamos era de 300 coletivos educadores atuando no país, para cada base territorial de 600 mil habitantes.
Então, esses recursos se tornavam recursos extremamente necessários e, em não tendo, ainda não havendo amadurecimento da sociedade brasileira para pleitear que recursos fossem efetivamente destinados a essa área, nós fomos fazendo articulação com instituições e cada uma delas põe um pouquinho para poder, quer dizer, viabilizar. essas instituições seriam aí da iniciativa privada também? Não, também, mas muito pouco da iniciativa privada. A sensibilidade era muito maior por parte das organizações não governamentais, as redes, os movimentos sociais, do que da iniciativa privada. Mas tivemos cooperação de E empresas. quando se pensa nessa questão ambiental, nesses núcleos que eram formados, assim, se pensa na questão da reciclagem também? Se trabalha essa questão com... Se trabalha, a questão do lixo, a questão da reciclagem é a ponta do iceberg, né? As pessoas visualizam muito na questão do lixo a questão ambiental, né? A possibilidade de ter alguma atitude, o que não é ruim, o que não é negativo, é importante, mas ela não pode se limitar a isso. A atual campanha, o saco é um saco, que o ex-ministro Carlos Mink lançou, é de uma banalidade, de uma superficialidade ímpar, porque você não pode reduzir a questão educadora a um ato de consumir menos saco plástico. É importante consumir menos, mas a questão ambiental é muito mais ampla do que isso. Quando você foca e limita a questão educadora ambientalista a uma campanha desse tipo, a pessoa fica em paz de consciência porque já fez a sua parte, né? Pegou menos saquinho plástico e não vê que a mudança de comportamento, de atitudes é muito mais ampla do que essa. Né? E nesses 6 anos, né, depois de ter desenvolvido, ter recebido até esses prêmios por 3 anos consecutivos, né, pelo seu projeto, você volta para a Exalc, né? Sai do Ministério e volta a assumir as suas atividades como docente na Exalc. O que você traz dessa experiência do Ministério para dentro da universidade, ou especificamente da Exalc? Um foco mais voltado para a questão da política pública, um trabalho com os estudantes universitários, com as atividades de extensão universitária e de pesquisa, priorizando a construção de conhecimento e de formação de gente na área de política pública de educação ambiental. Porque, por exemplo, a questão envolvendo aí a criação de gados, a produção, uso de agrotóxicos, uma série de questões que envolvem justamente aquele universo ali da Exalc, que é uma preocupação praticamente hoje de quase todos os pesquisadores, né? Há um diálogo entre você, trabalhando a educação ambiental, e esses outros pesquisadores? Há um diálogo com parcelas desses pesquisadores, parcelas mais sensíveis à necessidade de mudanças nesse modelo agroexportador de produção em larga escala com grande quantidade de insumos agrícolas. Então, nós trabalhamos preferencialmente, né, os grupos com os quais a gente se aproxima mais são aqueles que trabalham com agricultura familiar, que trabalham com sistemas agroflorestais diversificados, né, mas mesmo no campo da produção em larga escala, nós procuramos dar a nossa contribuição no sentido de mitigar impactos, por exemplo, de descartáveis, de agrotóxicos, né, reutilização de embalagens, etc. Mas a gente tem clareza que são medidas paliativas. Né? A verdadeira transformação, a profunda transformação que nós precisamos passa por reforma agrária, por mudança no modo de produção e no modo de consumo. Por exemplo, você tem 5 filhos, né? Uma família grande, e como é que se trabalha a questão ambiental dentro de casa? É fácil? Não, não é fácil. Eu sempre penso sobre isso, né? Como é que aquilo que eu busco junto à sociedade eu realizo, né? Eu posso realizar, contribuir para a realização dentro da minha casa. Desde da postura cotidiana dos cuidados com a casa, por exemplo, uma criança aprender desde cedo a lavar sua própria louça e perceber que lavar a louça não significa só lavar o seu prato, mas limpar o fogão, passar o pano do chão, tirar a mesa, é uma forma dela começar a construir compromissos com o coletivo. Né? Então, esses exercícios a gente procura fazer, né? Mas teriam muitos outros que seriam necessários, mas aí os filhos, cada um segue o seu caminho. Você está querendo dizer que a questão ambiental, na verdade, ela envolve uma preocupação com o coletivo, né? Uma preocupação com o coletivo construída a partir do cotidiano. Perfeito. Nós temos aí um depoimento falando um pouco a respeito disso.
O Marcos é uma pessoa que ama a vida, ele ama as pessoas, ele ama os animais, ama as árvores, e eu acho que ele me ensinou muito disso, né, nas relações que a gente tem com o ambiente. Então hoje de manhã eu estava caminhando com ele na Exalc e a gente vai reparando as árvores, as que estão floridas. Ele me fala das espécies, porque eu não sou da área, né? Eu sou da área de educação, mas não fiz biologia e pedagogia como ele. Então ele é uma pessoa animada com a vida. Como pai, ele é super atencioso, às vezes ele é rígido. Eu sempre falo, com o teu pai vocês não falam isso que vocês falam comigo, né? Vai resolver isso com o teu pai, porque os meninos comigo se folgam mais do que com ele. E eu acho que ele é assim em todos os espaços. Eu acho que é isso que faz com que os estudantes, né, que se envolvem nos projetos com ele se encantem, né, com a educação ambiental. Porque o Marcos tem muito desse encantamento e é um encantamento que transborda, né? Que transborda dele, que é a vida, né? É um testemunho de vida. Foi paixão à primeira vista, foi um amor à primeira vista. Eu lembro até hoje dele, da roupa que ele estava, de quando ele entrou na minha sala. Um beijo, que seja por muito mais tempo que eu possa ter essa oportunidade de estar caminhando ao teu lado. Nós tivemos aí a declaração da Simone Portugal, que é sua esposa, né? E falando a respeito de como você já tem incorporado essa questão ambiental dentro de você, né? Então, isso aí é uma coisa bastante interessante. Agora, quando se fala também na questão ambiental, além dessa mudança de postura que se deve ter, como efetivamente dentro da universidade ela poderia ser realizada? Os projetos experimentais, por exemplo, eles estão contemplando já essa área? Existem muitos projetos há bastante tempo, mas para que ela seja efetivamente incorporada, nós precisamos que os dirigentes da universidade incorporem isso. Os dirigentes do reitor, os diretores de unidade, os chefes de departamento precisam decididamente investir na área educadora e ambientalista. E isso significa mudar o sistema de compras da universidade para que se compre produtos com compromisso com o meio ambiente, mudar o sistema de gestão da universidade para que haja mais participação dos servidores, participação dos docentes na deliberação sobre os caminhos da universidade. E não é possível que a gente continue a ter um conselho universitário com pouca participação de estudante, com pouca participação de servidor. As pessoas só se comprometem com a transformação do seu espaço quando elas se sentem comprometidas efetivamente, tomando decisão, indo lá, tendo que pensar como é que vai ser melhor de uma forma ou de outra. Nós não, no meu ponto de vista, podemos manter um sistema elitista como esse que hoje tem dentro da Universidade de São Paulo. É necessário que as bases da sociedade, inclusive da comunidade de entorno, que a gente crie foros de participação da sociedade na gestão do próprio campus universitário. Então, à medida em que nós caminhemos na construção de uma universidade cidadã, nós ampliamos as possibilidades de uma gestão compartilhada e de um compromisso da sociedade com a manutenção dessa universidade, com o aprimoramento dessa universidade. Então, o compromisso político dos dirigentes da universidade é muito importante. E para isso, nós temos que investir recursos financeiros na contratação de serviços de apoio pedagógico, na contratação e na construção de centros de educação ambiental. A Universidade de São Paulo abriga entidades há mais de 50 anos. O IBEC, o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, é uma entidade formada em 1948 e desde então está abrigado dentro da Universidade de São Paulo. Hoje está sem uma sede onde fique o IBEC, né? E o IBEC desenvolve trabalhos de educação ambiental. Então, o próprio abrigar, o próprio estimular a continuidade de instituições como o IBEC demonstra vontade política. Teria que ser uma postura política, né? Uma vontade política. Uma vontade política. Bom, o nosso tempo ele não é muito extenso, né? Então chegamos ao final do nosso programa, passou rápido, né, a nossa entrevista. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui e por todos os depoimentos, né? Mostrar o quanto que você está comprometido com essa questão. E é uma voz, pode ser uma voz bastante ativa aí dentro da nossa universidade. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa, desse diálogo com todas as pessoas que a TV USP nos abre a oportunidade de conversar.
Chegamos ao final de mais um Trajetória que teve como convidado hoje Marcos Sorrentino, professor da Exalc USP. O Trajetória ele fica por aqui. Mande suas sugestões pelo nosso e-mail trajetória@usp.br. Querendo saber mais sobre a programação da TV USP, acesse o nosso site www.usp.br/tv. Até o próximo programa.